louvado, engrandecido e exaltado para todo sempre seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Que alegria estarmos mais uma vez na presença de Deus, novamente numa madrugada de clamor, numa madrugada de intercessão, numa madrugada de oração. Novamente estamos aqui buscando comunhão com Deus, buscando a sua presença, buscando ouvir a sua voz, buscando entender o que é que Ele tem para nos trazer, buscando revelação, buscando discernimento, buscando a palavra de Deus. Todas as madrugadas são momentos especiais nos quais nós nos encontramos aqui para juntos buscarmos ao Senhor. E como é precioso, como é especial, como é doce a presença de Deus. Como é maravilhoso podermos desfrutar da doce presença do Senhor. Que alegria quando nós nos reunimos, e aqui nada mais é do que uma reunião dos servos do Senhor, e nós nos reunimos para juntos estar na presença de Deus. Bem-vinda, Luciana. Bom tê-la conosco também. Achegue-se e junte-se a nós em mais uma madrugada de clamor, de oração, de intercessão, mas também, para não perder o costume, de palavra de Deus. Falávamos muito a respeito disso na live das 22 horas, que está salva. Quem perdeu pode assistir depois, não tem problema nenhum. Mas agora, vamos começar com a nossa participação através do aviãozinho. Partiu aviãozinho. Compartilhe esta live, compartilhe esta ministração com seus amigos, com seus seguidores, com as pessoas que você tem contato. Dispara aí os convites para estarem conosco neste tempo de ministração da palavra de Deus, de clamor e de oração. Bem-vindo, meu amigo Jean. Bom tê-lo conosco também. E que a presença de Deus nos atraia cada vez mais. Nós precisamos, e precisamos muito, como precisamos, andar na presença de Deus. O que seria de nós se não fosse a presença de Deus? O que seria de nós se não fosse a graça do Senhor? Porém, a própria palavra nos ensina. O Senhor disse a seu apóstolo Paulo: a minha graça te basta. Olha, você pode ter um espinho na carne, você pode estar enfrentando lutas, você pode estar enfrentando uma série de situações. A minha graça te basta. Por quê? Porque o poder se aperfeiçoa nas fraquezas. Muito mais me gloriarei eu nas minhas fraquezas, porque quando eu estou fraco é que eu estou forte. Isso está lá na carta aos Coríntios, capítulo 12. Não deixe de buscar a presença de Deus, porque mesmo que as aflições sejam muitas, mesmo que as angústias sejam marcantes na sua vida, mesmo que os desafios sejam enormes, o que nos sustenta é a presença de Deus, porque na presença de Deus nós encontramos a sua graça, e a sua graça nos basta. Mas onde é que eu busco todas essas informações? As informações só posso encontrar na palavra de Deus. A palavra de Deus que é o meu alimento, a palavra de Deus que é a minha referência, a palavra de Deus que é o meu sustento, a palavra de Deus que me traz direção, a palavra de Deus que é lâmpada para os meus pés, que é luz para o meu caminho, a palavra de Deus que me faz não pecar contra Deus. Porque o salmista diz assim: eu guardei a tua palavra aqui, no meu coração para não pecar contra ti. Eu preciso ter a palavra de Deus na minha mente. Eu preciso ter a palavra de Deus no meu coração. Sem a palavra de Deus eu não viverei aquilo que Deus tem para mim. Veja o que o apóstolo Paulo diz na carta aos Romanos, capítulo 12. Não vos conformeis com este século, com este mundo,
mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Como é que eu transformo? Como é que eu renovo? Como é que eu atuo aqui na minha mente através da palavra de Deus? A fim de que, o apóstolo continua escrevendo, experimenteis qual seja boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Começa com a palavra. Começa com as escrituras, começa com os ensinamentos do mestre, começa com a direção que a Bíblia nos traz. Eu tenho que ter a palavra de Deus na minha vida, senão não alcançarei respostas. Orar é importantíssimo. Orar me aproxima de Deus, orar me traz para a presença de Deus, orar me traz diante do Senhor com fé e com esperança. Porém, eu preciso da palavra de Deus. Porque sem a palavra de Deus eu não vou viver a vontade do Senhor. O que Deus disse a Josué? Josué capítulo 1. Seja forte, corajoso, mas ele continua dizendo, não te aparte do livro da lei, mas medita nele de dia e de noite, para teres o cuidado de fazer tudo quanto estava ordenado. E aí ele continua dizendo, depois que você fez isso, forte, corajoso, e fica meditando dia e de noite no livro da lei, aí vem a promessa. Assim como fui com meu servo Moisés, eu serei contigo. Não te deixarei nem te desampararei. Todo lugar que pisar a planta dos teus pés, eu te darei por herança. Ninguém te poderá resistir todos os dias da sua vida. Isso parte com a palavra. Forte, corajoso, palavra. Seja forte e corajoso na palavra. E aí vem o salmista no Salmo 1. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, versículo 2 do Salmo 1. Tem o seu prazer na lei do Senhor, e nela medita de dia e de noite. O prazer tem que estar na lei do Senhor. O prazer tem que estar na lei do Senhor. E aí o que acontece? Se o meu prazer está na lei do Senhor e nela eu medito de dia e de noite, o que acontece? Será como árvore plantada junto aos ribeiros de águas, que dá o seu fruto na estação própria, que as folhas não caem e tudo quanto faz prospera. Mas isso começa com a palavra de Deus. Se eu não tiver a palavra de Deus, eu não serei como árvore plantada junto aos ribeiros de águas. Não produzirei o fruto na estação própria. As folhas vão murchar e vão cair, e não vou prosperar. Olha em que nível chega a necessidade que nós temos da palavra de Deus. Bem-vinda, Flávia. Bom tê-la conosco também. Deus seja louvado. Eu preciso da palavra de Deus. Eu preciso da palavra de Deus. Eu preciso da palavra de Deus, pois sem ela eu não fico nem um pouco seguro. O que me traz segurança é a palavra de Deus. O que me traz confiança é a palavra de Deus. O que me traz fé é a palavra de Deus. A palavra de Deus, a fé vem por onde? A fé vem pelo ouvir. Tem gente que fala, eu não creio, eu não tenho fé, eu não consigo, não consegue, não crê, não tem fé porque não ouve a palavra. Não crê, não consegue, não tem fé porque não ouve a palavra. Não crê, não consegue, não tem fé porque não ouve a palavra. Porque a fé vem pelo ouvir, ouvir a palavra de Deus. Repito, a fé vem pelo ouvir, ouvir a palavra de Deus. Se a palavra de Deus não for ouvida, se a palavra de Deus não for vivida, se a palavra de Deus não for praticada, eu não tenho fé. Aí eu não vou alcançar misericórdia, eu não vou ter sucesso, eu não vou tocar na orla das vestes de Jesus, porque a fé vem pelo ouvir a palavra. Se eu não tenho a palavra, eu não tenho fé. Se eu não tenho fé, eu não agrado a Deus, porque a Bíblia diz, sem fé é impossível agradar a Deus. Eu tenho que ter a palavra de Deus na minha vida. Eu tenho que ter a palavra de Deus no meu coração. Eu tenho que ter a palavra de Deus na minha mente. Eu tenho que ter a palavra de Deus na minha boca. Eu tenho que estar encharcado da palavra de Deus. Eu tenho que estar mergulhado na palavra de Deus. Eu tenho que estar transbordando a palavra de Deus. Eu tenho que respirar a palavra de Deus. Cada vez que eu abrir a minha boca tem que estar cheia da palavra de Deus. Cada vez que eu fechar os meus olhos, eu tenho que meditar na palavra de Deus. Cada vez que eu dobrar os meus joelhos, tem que sair da minha boca a palavra de Deus. Eu prefiro, escute com muita atenção o que eu vou lhe dizer. Tem muitas lives acontecendo e eu glorifico a Deus por isso. Porém,
Seria muito bom se nós tivéssemos um pouquinho menos, eis que assim te diz o Senhor, e um pouquinho mais, eis que assim está escrito. Eu vou repetir. Tem muita live por aí, eu dou glória a Deus por isso. Mas seria muito bom se nós tivéssemos um pouquinho menos de eis que assim te diz o Senhor, e um pouquinho mais de eis que assim está escrito. Portanto, o que eu quero dizer com isso? Menos profecia, mais Bíblia. Menos profecia, mais palavra de Deus. Menos profecia, mais ministração de princípios. Porque a Bíblia nos adverte: errais não conhecendo as Escrituras. Quando eu não conheço as Escrituras, além de eu não experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, eu erro. Não conhecer a Escritura é algo perigoso. Não conhecer a Escritura é algo realmente grave. Não conhecer a Escritura é algo terrível. Porque aquele que ouve as minhas palavras e as pratica, disse Jesus, ele será semelhante ao homem que edificou a sua casa sobre a rocha. Aí vieram os ventos, as chuvas, mas ela sobreviveu, porque estava edificada sobre a rocha. Enquanto que aquele homem que ouve as palavras e não pratica, ele é semelhante ao homem tolo que edificou a casa sobre a areia, e vieram as chuvas, subiram as águas, vieram os ventos, e a casa caiu, e foi grande a sua ruína. Se você não quer ver a sua casa cair, ouça e pratique. Viva a palavra, tenha a palavra na sua vida, porque a palavra de Deus é o meu tesouro. A palavra de Deus é o meu verdadeiro refúgio. A palavra de Deus é arma de ataque e de defesa. Usando a palavra de Deus, eu não serei confundido. Aquilo que ministrávamos na live das 22 horas, que eu estou rapidamente aqui trazendo de volta. Atos 17, capítulo 11. Que os de Bereia eram melhores, mais nobres do que os de Tessalônica, porque ouvindo a palavra, eles a recebiam com avidez, eles a recebiam com desejo, eles a recebiam com alegria. Porém, eles examinavam as Escrituras todos os dias para ver se as coisas de fato eram assim. Eu preciso pegar a palavra de Deus, eu ouço uma palavra numa live, eu ouço uma ministração, eu ouço um testemunho e eu vou verificar na palavra de Deus. Isso é nobre, isso é bem-vindo, porque a Bíblia diz: antes tem o seu prazer na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. Salmo 1. E eu tenho que ter a palavra de Deus borbulhando no meu coração, porque a palavra de Deus é o meu tesouro, a palavra de Deus é o meu refúgio, a palavra de Deus é a minha segurança, a palavra de Deus é a minha direção. Eu não posso abrir mão da palavra de Deus. E a Bíblia diz: bem-aventurados são os pés daqueles que anunciam boas novas. Quais são as boas novas? Palavra de Deus. Entenda que a gente acaba girando e cai na palavra de Deus. O que Jesus disse a Satanás quando foi tentado no deserto? Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. E eu fico assim muito surpreso, muito horrorizado, para falar bem a verdade para vocês, quando eu escuto as pessoas dizendo assim: Deus não fala comigo, eu não escuto a voz do Senhor, eu preciso procurar alguém que fale a palavra de Deus para mim. Epa, a palavra de Deus está aqui, ó. Olha a palavra de Deus aqui. Como é que Deus não fala com você? Ele tem de Gênesis a Apocalipse para falar com você. Ele tem de Gênesis a Apocalipse para falar com você. Como é que não fala? Ou é você que não busca? Como é que não fala? Ou é você que não ouve? Como é que não fala? Ou é você que não lê? A leitura da palavra de Deus tem que ser de dia e de noite. Eu tenho que tornar um hábito. Assim como eu tenho o hábito de escovar os dentes, assim como eu tenho o hábito de tomar banho, assim como eu tenho o hábito de me alimentar, assim como eu tenho o hábito de dormir, eu tenho que ter o hábito de ler a palavra. Como é que dá conta? Você fica sem comer? Acontece o quê? Fica fraco e doente. E aí vem o apóstolo Paulo, na primeira carta aos Coríntios, capítulo 11, versículo 30, e diz assim: eis a razão, porque há entre vocês muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Nós temos que, sim, como está dizendo a Kelly aqui, precisamos viver e pregar o evangelho verdadeiro. Não aqueles que vêm cheios de promessas e pessoas usando o nome de Deus para se vangloriar. Ou ainda, vou mais longe, completando o que ela escreveu, muitos usando dos dons, muitos usando da palavra até para promover apenas prosperidade.
Ah, venha para o Evangelho, venha para o reino de Deus e receba, e ganhe, e fique rico, e tenha casa, e tenha carro, e tenha isso, e tenha aquilo. E não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia diz sim, fui moço e agora sou velho, mas nunca vi o justo passar necessidade, nem a sua descendência mendigar o pão. Isso sim, é promessa. Não vai faltar o pão na mesa. Não vai faltar sustento. Porém, essa história de que vai ficar milionário é conversa, não está na palavra de Deus. Se Deus entender que é para dar riqueza para alguém, isso não é promessa para todos. E aí vem esses evangelhos que nós vemos por aí falando de ganhar e ganhar e ganhar. Calma, não é isso que a Bíblia diz. Tem que tomar muito cuidado. E a gente vai chegar mais longe ainda, baseado no que a Kelly escreveu agora. Nem todo aquele que me chama Senhor, 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 Senhor entrará no reino dos céus. E aí eu já vou para uma abordagem bem severa aqui da palavra de Deus. Porque eu tenho que viver o que eu prego. Eu tenho que pregar o que está na palavra. E não o que eu acho. E não o que eu gostaria. Eu tenho que pregar o que está na palavra. Gostando ou não, é o que diz a palavra de Deus. E a palavra é de Deus. Ai daquele que alterar um J ou um tio do que está na palavra de Deus. Eu tenho que ser fiel à Escritura. Eu tenho que ser fiel ao texto. E eu não posso simplesmente pegar um texto fora, totalmente fora do contexto e usar como pretexto para mudar o texto. De jeito nenhum. A Eliane nos escreve assim: quem tem ouvido, ouça o que o Espírito Santo diz às igrejas. O que está no livro do Apocalipse, sempre o Espírito Santo dizia isso às igrejas apocalípticas no texto escrito por João, nas cartas às igrejas apocalípticas. E eu quero compartilhar com vocês algo que eu mencionei lá na live das 22 horas, e eu quero aprofundar esse pensamento em alguns minutos antes de nós orarmos. Quero me basear num texto que se encontra no capítulo 8 do livro de Atos dos Apóstolos, o versículo 26 em diante. Vai do 26 até o 40, que é o final do capítulo. É óbvio que eu não vou ler o texto todo, mas eu quero contextualizar para você. O que acontece? Um anjo do Senhor falou para Filipe, um dos apóstolos, falou para Filipe assim: vai para o lado do sul, no caminho que desce de Jerusalém a Gaza. Este se acha deserto. E ele se levantou e foi. Deus mandou uma mensagem para Filipe, através de um anjo. Vá. Ele foi. E aí, quando ele chegou lá, ele encontrou um etíope, um eunuco, um oficial, um cargo alto, lá da rainha Candace, rainha dos etíopes. Ou seja, um homem importante no meio dos etíopes, os africanos da Etiópia. Ok? E o que acontece? Ele viu que esse homem estava numa carruagem. E o Espírito de Deus disse para ele: acompanhe a carruagem. Olha só o que é que Deus faz com a gente muitas vezes. Um numa carruagem, Filipe a pé. E Deus mandou Filipe acompanhar a carruagem. E lá se foi Filipe em obediência. Ele não fez que nem Jonas, não. Vai para um lado, ele foi para o outro. Não. Filipe foi mais esperto. Filipe obedeceu. Filipe cumpriu o que o anjo mandou e cumpriu o que o Espírito Santo determinou. E ele acompanhou. E lá ia. Eu fico imaginando, a Bíblia não diz o esforço de Filipe para acompanhar um carro puxado por cavalos, mas diz a Bíblia que ele foi. E assim estava o etíope lendo o livro do profeta Isaías. E ele lia. E ele lia. E ele lia. E o nosso amigo Filipe ia do lado, acompanhando o carro por ordem do Senhor. E lá pelas tantas, o Espírito Santo falou assim: agora você se aproxima, acompanha. E aí, correndo, Filipe corria, olha a situação, ele corria e ele ouviu, porque o etíope estava lendo em voz alta o livro do profeta Isaías. Olha a pergunta que Filipe faz: você compreende o que você está lendo? Queridos, quantas pessoas... Eu quero falar isso com muita sinceridade do meu coração. Quantas pessoas não compreendem o que leem? Quando leem? Os poucos que leem, na maioria das vezes, não compreendem o que leem.
Filipe perguntou para o etíope, para o eunuco: você compreende o que você está lendo? Olha a resposta. Era um alto oficial. Bom, o fato de saber ler naquela época já era um privilégio para poucos, porque a grande maioria era analfabeta, né? Porém, nós estamos aqui tratando de um alto oficial da rainha dos etíopes. Assim sendo, ele sabia ler, mas não sabia entender. E aí ele perguntou: você entende o que você está lendo? Você está lendo sobre o profeta Isaías. Você entende o que você está lendo? Olha a resposta do eunuco. Como é que eu poderei entender? Olha só. Como é que eu poderei entender se alguém não me explicar? Preste atenção nessa palavra, porque essa palavra toca no meu coração. Como é que eu vou entender se alguém não me explicar? E ele convidou Filipe, finalmente, pobre Filipe, correndo ao lado do carro, a pé. E aí ele convidou Filipe a entrar. E Filipe se assentou. E a passagem que o eunuco lia é aquela passagem que diz que Jesus foi levado como uma ovelha muda para o matadouro. E aí, o eunuco pergunta para Filipe: o texto aqui está falando do próprio profeta, Isaías, o autor do livro, ou de outra pessoa? E aí foi a oportunidade que o Espírito de Deus deu a Filipe de pregar o evangelho para o eunuco. E detalhe, o eunuco tinha ido até Jerusalém para adorar a Deus, mas ele não conhecia Jesus. Ele foi até Jerusalém para adorar a Deus, o grande Javé. Mas ele não conhecia Jesus. Ele era da África, de longe. Não sabia nada sobre Jesus. Mas quando tem, escute, quando tem alguém lendo a palavra, Deus manda pessoas para explicar. Escute, escute, escute muito bem. Quando tem alguém lendo a palavra, Deus manda pessoas para explicar. Porque o eunuco estava numa situação desagradável. Como é que eu vou entender se ninguém me explicar? Há um outro texto lá, se eu não me engano, em Romanos, que diz: como é que crerão se não houver quem pregue? Quão formosos são os pés dos que anunciam boas novas. E Filipe então teve a oportunidade dada por Deus de explicar que o texto se tratava de Jesus, o Messias, etc, 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 etc. Continua lendo depois que você vai ver que linda explanação. Acontece o seguinte: ele foi explicando e a viagem foi seguindo, ele foi explicando e a viagem foi seguindo. Ninguém, preste muita atenção nisso, ninguém que lê a palavra com sinceridade fica sem explicação. Deus manda alguém para explicar. Eu vou repetir. Presta atenção. Ninguém que lê a palavra com sinceridade fica sem explicação. Porque Deus é fiel. Havia sinceridade nesse eunuco, nesse etíope. Havia sinceridade. Ele queria aprender. Ele queria entender. Filipe perguntou: você está entendendo? Eu estou entendendo nada. Como é que eu vou entender se ninguém me explicar? Entra aqui. Senta aqui comigo. Me explica, homem. Eu quero entender esse negócio. E ele passou a explicar. Qual que é a tua dúvida, meu amigo? E ele disse assim: o texto aqui se refere ao próprio profeta ou é sobre outra pessoa? E aí ele pôde introduzir Jesus. E a palavra foi sendo ministrada. E se você continuar lendo, você vai vendo isso. E aquele homem começou a acreditar. E aquele homem começou a ser transformado. E diante da palavra explicada, ele começou a ser abençoado pela palavra pregada pelo apóstolo discípulo de Jesus, Filipe. E aquela palavra começou a entrar no coração do eunuco. E aquela palavra começou a tocar no coração do eunuco. E conforme o caminho foi avançando, eles encontraram um lugar em que havia água. Quando a palavra de Deus começa a entrar no seu coração, rapidamente você vai encontrar água. Quando a palavra de Deus, você está no meio de um deserto. Você está no meio de uma situação crítica. Você está no meio de uma situação difícil.
Mas logo que a palavra começa a entrar, logo você encontra água. Logo que a palavra começa a entrar, tão pouco você fica sem água. E aí o eunuco perguntou para Filipe assim: eis aí água. O que impede que eu seja batizado? Alguma coisa me impede de ser batizado? Ele já estava querendo logo o batismo. Tanto que ele entendeu quem Jesus é. Ele já queria logo o próximo nível. Eu quero logo ser batizado. Tem alguma coisa que me impeça de ser batizado, Filipe? Filipe disse: não. Se você crê, nada impede. E aquele eunuco diz assim: eu creio que Jesus é o Filho de Deus. E ele foi batizado. E o interessante é que o milagre não termina aí. Porque imediatamente após o batismo, Filipe foi tomado, sumiu, foi trasladado. Apareceu em outro lugar, bem distante, e continuou a pregar o evangelho. E o eunuco olhou, não está mais aqui o Filipe. E foi para casa, foi para a Etiópia, foi para o seu reino. Feliz, transformado. Ele foi para casa renovado, porque a palavra de Deus que ele vinha lendo começou a fazer sentido para ele. A palavra de Deus que ele vinha lendo começou a fazer sentido para ele. Mas ele lia. Entra aí o esforço, entra aí a busca, entra aí o desejo. Entra aí a sede. Eu tenho que ter sede da palavra. E não sede simplesmente de ficar ouvindo profecias. Eu tenho que ter sede da palavra, do ensinamento. E é incrível como isso fez diferença na vida daquele eunuco. A Bíblia não fez nem questão de registrar o nome dele. Apenas que ele era um eunuco, um alto oficial de Candace, que era a rainha dos etíopes. Não se registrou nem o nome dele. Porém, a sua história foi mudada graças à palavra de Deus. Tem gente que lê 3 capítulos e não entende e fala: eu não vou ler mais nada porque eu não estou entendendo nada. Opa! Cadê a persistência? Cadê a permanência? Cadê a perseverança? Cadê a determinação? Eu tenho que continuar. Porque a Bíblia diz que eu devo meditar. Meditar é pensar, refletir, analisar. No livro, este aqui, não outro, este livro, de dia e de noite. Então não importa. Não entendi agora, mas eu vou continuar. Eu continuo não entendendo. Deus há de me mostrar alguém para me explicar. Porque a frase do eunuco aqui me incomoda até. Como eu poderei entender se alguém não me explicar? Como eu poderei entender se alguém não me explicar? Deus preparou alguém para explicar para o eunuco. Deus prepara alguém para explicar para você. Se você, com a mesma vontade do eunuco, buscar. O que diz a palavra de Deus? Vocês me buscarão e me acharão, quando me buscarem com todo o coração. Buscar-me-eis e me achareis, diz a outra tradução. Quando me buscarem de todo o coração. Mas tem gente que lê 3 capítulos, eu não entendi muito bem, não. Deixa para lá, vou fazer outra coisa. Vamos ver televisão. Ou vamos bisbilhotar a vida dos outros nas redes sociais. Ou vamos passear. Ou vamos dar uma dormida. Ou vamos fazer sei lá eu o quê. Mas deixa a palavra de Deus para lá, porque não vai fazer diferença mesmo. Eu não estou entendendo nada, deixa para lá. E aí a sua vida não é transformada. E aí você não vive o milagre. Aí você não vive o sobrenatural. Então eu preciso de uma palavra. Precisa de uma. Está aqui, ó. Bíblia Sagrada. Palavra. Não, vou procurar numa live. Alguém que me traga uma palavra.
Mas Deus já deixou toda a palavra que você precisa, está aqui, ó, todinha. De ponta a ponta. De Gênesis a Apocalipse. Ah, eu não entendi, foi nada. Deus vai preparar alguém que explique. Deus vai preparar alguém que explique, mas continua lendo. Continua buscando. Batei, batei e abrir-se-vos-á. Pedi, pedi e dar-se-vos-á. Buscai e achareis. Eu tenho que insistir. Eu tenho que ter fé que Deus prepara alguém. Eu tenho que clamar, eu tenho que me dispor, eu tenho que me esforçar. A palavra é muito importante, eu tenho que me esforçar. Porque a Bíblia vai dizer o seguinte: esforça-te que eu te ajudo. Na medida em que esse eunuco lia e não entendia, Deus preparou alguém para explicar para ele. Deus preparou, logo foi um apóstolo para explicar para ele. Foi qualquer um, não. Logo um dos 12. Logo um que andou com Jesus. Que conheceu Jesus pessoalmente e na intimidade. É tempo de nós clamarmos. Eu não sei, bora para o estudo bíblico, gente. Tem estudo bíblico terça, tem estudo bíblico quinta, tem estudo bíblico sábado. Temas diferentes, horários diferentes. Se houverem outros interessados, outras turmas serão abertas. O importante é que haja interesse e não interesseiro e diferente. Interesse é aquele que quer, que precisa, que está em busca. O interesseiro tem segundas intenções. Eu preciso de uma palavra, se Deus fala comigo. Aí começa a procurar versículo assim, fecha. Deus vai falar comigo. Em nome de Jesus, fala comigo, amém. Não, acho que não foi dessa vez. Vamos tentar de novo. Em nome de Jesus, fala comigo, Senhor, amém. Bom, não tá bom hoje. Melhor tentar de novo. Mas que é isso, gente? A palavra de Deus tem que ser lida com carinho, com zelo, com respeito e com fé. Eu tenho que buscar, através das Escrituras, o que Deus tem para a minha vida. Enquanto eu vou desenvolvendo intimidade com Deus, eu vou lendo a palavra para que Ele fale comigo primeiro através da palavra, depois Ele vai começar a falar diretamente. Mas começa com a palavra. Eu tenho que ter um tempo. Eu tenho que ter um tempo. Assim como eu tenho um tempo para me alimentar, assim como eu tenho um tempo para fazer minha higiene pessoal, assim como eu tenho um tempo para trabalhar, assim como eu tenho tempo para estudar, assim como eu tenho tempo para descansar. A Bíblia fala que há tempo para todas as coisas debaixo dos céus. Eclesiastes, capítulo 3. Aí você fala Eclesiastes, o cara coça a cabeça. Onde será que isso está, hein? Está na Bíblia? Está em que livro? Isso é de comer, de passar no cabelo, de beber ou de vestir? Mal sabe que Eclesiastes é um dos livros escritos por Salomão, filho do rei Davi. Assim como Cantares e Provérbios. Um dos livros poéticos. Que a Bíblia é composta por 66 livros, divididos entre Antigo e Novo Testamento, e cada livro você tem grupos de livros. Tem o Pentateuco, os 5 primeiros livros, escritos por Moisés, e assim por diante. Os profetas maiores, os profetas menores, e por aí vai. E as pessoas ficam olhando, o que é isso? De onde veio isso? Meu Deus do céu! E a própria Bíblia me adverte. Vocês erram por não conhecer as Escrituras. E se eu vou para a Escritura, eu tenho referência. E se eu vou para a Escritura... E olha, é interessante. Tem gente que fala, eu não consigo ler a Bíblia porque a Bíblia é um livro difícil, um livro chato. Queridos, na Bíblia você tem romance. Linda história entre Ruth e Boaz, por exemplo. O livro de Cantares de Salomão é todinho um poema, é todinho uma dedicatória para a esposa. Provérbios tem uma questão poética. Você tem poesia, você tem romance, você tem aventura, você tem suspense. Você vê o profeta sendo colocado numa saia justa lascada. Vai para a fornalha, o que vai acontecer? Será que vai sobreviver? Será que vai morrer? E aquele outro lá que recebeu uma ordem, em vez de obedecer, desobedeceu e acabou sendo jogado no mar e aí acabou sendo engolido por um peixe. O que vai acontecer? Tem aventura.
Tem que atravessar o mar, lá vem o exército de Faraó atrás, e aí você olha para um lado, tem montanha, olha para o outro, tem montanha, olha para frente, tem o mar, olha para trás, tem o exército, e agora? O que vai acontecer? A aventura de andar. Olha a aventura que Pedro viveu, a aventura de andar por sobre as águas. Várias aventuras acontecem. Tem algo surpreendente, de repente, alguém que está morto há 4 dias, está já cheirando mal, em decomposição, manda que saia, e o camarada sai andando do túmulo. Você encontra tudo isso na palavra de Deus, e vem dizer que a palavra de Deus é um livro chato. Como assim? Como assim? Queridos, a Rosilene acabou de escrever, desculpa, meu neto de 3 anos gosta de assistir a live e comentar. Eu vi umas palavras escritas em línguas estranhas aí, imaginei que fosse criança. Mas deixa ele ouvir. Deixa ele ouvir. O meu sobrinho de 1 ano, aliás, ele não tem nem 1 ano, ele tem 11 meses. Ele assiste e fica ouvindo. E você acha que a palavra não entra? Guardadas as devidas proporções, é claro que entra. Eu lembro de coisa que eu ouvi quando eu era criança. E guardei. E nunca mais esqueci. Deixa ele ouvir. Se ele fizer uns comentários em língua estranha, aí deixa quieto, não tem problema nenhum. Deixa ele ouvir. Porque é importante, a Bíblia fala no livro de Provérbios, ensina a criança no caminho em que deve andar, porque quando for velho jamais se desviará dele. Toma posse do que a Bíblia tem para a sua vida, porque eu tenho tudo que a Bíblia diz que eu tenho. Eu sou tudo aquilo que a Bíblia diz que eu sou. Eu posso tudo aquilo que a Bíblia diz que eu posso. Eu recebo tudo aquilo que a Bíblia diz que eu recebo. Então eu tenho que conhecer o que ela diz. Ah, mas não entendi. Continua se esforçando e Deus vai preparar alguém para te esclarecer, para te explicar. Fiquei um tempão hoje à tarde explicando uns textos bíblicos aí para alguém que estava lendo sobre Elias, sobre Eliseu, sobre Micaías. Alguém fala, Micaías? Quem é esse? Que cara é esse? Como é? Profeta de Israel. Micaías. E vieram me perguntar, mas me explica essa situação de Micaías, por que ele foi preso, etc e tal. E lá fomos nós explicar. Lá fomos nós explicar. Primeiro livro de Reis. Depois, no segundo livro de Reis, aquela história do profeta Eliseu que amaldiçoou as crianças que zombaram e lá foi, as crianças foram devoradas. E por quê? Como assim? E lá fomos nós explicar. Queridos, a palavra de Deus é maravilhosa, mas ela tem grandes tesouros para nós, se nós estudarmos, se nós nos deleitarmos, se nós nos debruçarmos sobre ela, ela nos alimenta, ela nos traz vitória, ela nos traz fé, ela nos renova, ela nos capacita, ela nos anima, ela nos fortalece. A palavra de Deus é inesgotável. Se você passar a sua vida inteira lendo, ela vai continuar falando. E como é que eu vou entender se eu não houver quem me explique? Disse aquele eunuco. Hoje em dia, com a tecnologia, a Kelly lembrou muito bem, pesquisa no Google, com cuidado para ver a fonte, né? Porque no Google também tem uma opção de bobagem escrita. Mas, enfim, pesquisa. Baixa uma versão aí, eu sugiro, por exemplo, a NVI, nova versão internacional, que tem uma linguagem mais fácil. Baixa uma versão dessa para você, tenha no seu celular, use no seu notebook. Aí você pesquisa pela palavra-chave, você já encontra o versículo que você deseja. Hoje a tecnologia está aí para nos assessorar, para nos auxiliar. Busque versões com explicações, com traduções mais simples, na linguagem mais simples. Eu acabei de sugerir a NVI, nova versão internacional, que usa uma linguagem bem acessível, bem mais simples do que as tradicionais. Não tem mais desculpas. Hoje em dia, não tem, está acessível. Você pesquisa um versículo através do celular. Só não lê, só não busca.
Só não se debruça sobre a palavra quem não quer. A palavra está disponível, a palavra é resposta, a palavra é alimento, a palavra traz vitória e a palavra é uma bênção. E eu quero terminar com esta pergunta do eunuco. Como poderei entender? Versículo 31 do capítulo 8 de Atos dos Apóstolos. Como poderei entender? Se alguém não me explicar? Como é que eu poderei entender se alguém não me explicar? Queridos, vocês estão diante da oportunidade de aprender. Não percam a oportunidade. Falávamos na live anterior. Na nossa ministração às 22 horas, todos os dias, já temos 171 lives salvas. 171. Mais de 60 dessa da meia-noite. Soma aí. E entre algumas outras que foram feitas, porque tem algumas que são duplas, já temos quase 250 lives gravadas. Eu salvo e deixo ali a referência bíblica e o título. Você pode escolher o assunto. Você pode escolher o assunto para ouvir. Está no YouTube, está no Instagram, está no Facebook. Basta um clique. E a palavra está à disposição. Não perca a oportunidade. A Kelly conta uma experiência da seguinte forma. Eu comecei a conhecer a palavra por algumas pessoas que ensinam. E com o tempo, quando passei eu mesmo a ler, eu vi que essas pessoas estavam distorcendo a palavra. Então passei eu mesmo a estudar, a pesquisar. Infelizmente, tem que fazer como eu comentei na live anterior. Atos, capítulo 17, versículo 11. Os de Bereia eram mais nobres do que os de Tessalônica. Por quê? Porque eles recebiam a palavra com avidez, recebiam a palavra com ânimo, com alegria, e eles iam examinando as escrituras todos os dias para ver se as coisas de fato eram assim. Vá checar o que eu estou falando. Vá conferir. Pegue a palavra e vá confirmar. Por quê? Porque isso é lícito. Veja que eu dei o texto bíblico que demonstra isso. É lícito. Vá conferir. Foi a um determinado local de reunião, uma congregação, alguém ministrou, pega o texto e vai conferir. Sem problema nenhum, isso não é pecado. Ouviu uma live, encontrou um vídeo em algum canal do YouTube e assistiu uma pregação, vai conferir na palavra de Deus. Vai conferir se é isso mesmo. E isso é produtivo, é positivo. E mesmo assim não entendi, fiquei na dúvida. Procure esclarecimentos. Procure alguém mais experiente que possa lhe auxiliar. Procure pessoas que possam lhe explicar. Fiquei bastante tempo hoje explicando a palavra de Deus. Fora outro tempo, orando e aconselhando. A tarde toda hoje foi assim. Aliás, uma parte da manhã também. Porém, diante disso, a gente vê resultado. Porque quem tem sede, procura. E a gente vai respondendo, a gente vai esclarecendo, a gente vai ajudando. Com a experiência que Deus nos tem trazido. Sempre confirme o que você ouviu, leia o texto todo, procure entender o que estava falando, porque há pessoas que pegam um único versículo e distorcem a palavra do Senhor. Isso que a Kelly escreveu. Eu costumo dizer o seguinte, essa frase é minha, tá? Não está na Bíblia, não está em versículo nenhum. Gente que pega o texto fora do contexto para usar de pretexto para mudar o texto. Você pega um versículo isolado, fora do contexto, totalmente desconectado, porque a Bíblia é um livro que tem sequência, você tem que contextualizar. Aí pega e usa isso como um pretexto, como uma desculpa para falar o que quer. Cuidado. Cuidado. Isso mesmo que ela acabou de dizer. E acontece muito. Quem quiser mais detalhes sobre isso, eu comentei bastante coisa na live das 22 horas, que eu não vou repetir agora. Assiste lá outra vez, que você vai
encontrar algumas coisas até lamentáveis, mas que são reais. Vamos orar? Já trouxemos aqui uma meditação para esta madrugada. E eu quero convidar você agora para nós orarmos pelo nosso caderno de oração, a fim de que o Senhor continue abrindo as portas, a fim de que o Senhor continue fazendo milagres, a fim de que o Senhor continue cuidando de vidas, mudando cenários e trazendo a sua presença na vida das pessoas. Senhor Jesus, eu quero te agradecer por este tempo na tua presença e pela vida de cada um dos meus irmãos, de cada uma das minhas irmãs. Louvado, engrandecido e exaltado seja o teu nome. Muito obrigado, Senhor. Eu te agradeço. Eu declaro, Senhor Jesus, com meus lábios, que seja, Senhor, este tempo produtivo para que a tua palavra semeada possa ser uma semente caindo em solo fértil. Que os corações recebam esta palavra, sejam alcançados e sejam verdadeiramente alimentados com esta boa semente chamada Evangelho. Ao mesmo tempo, Pai, eu quero te apresentar estes nomes que estão aqui no caderno de oração. Cada família, cada casamento, cada pai, filho, cada enfermidade que tem assolado famílias. Muitas famílias, Senhor Jesus, ainda estão enfrentando momentos de luto, porque perderam entes queridos, perderam pessoas amadas. Tem misericórdia, Senhor Jesus, das famílias que têm sido tão atacadas nos dias de hoje, com não somente morte de pessoas por doenças, pela Covid-19, até por suicídios, mas também sendo atacadas pelo inimigo para destruir relacionamentos, vínculos, casamentos sendo destroçados, vidas sendo despedaçadas. Ministro, Senhor Jesus, para as famílias. Ministro, Pai, para os enfermos, aqueles que estão doentes, câncer, Covid-19, fibromialgia, doenças emocionais, depressão, síndrome do pânico, ansiedade, transtorno bipolar, tendências e pensamentos suicidas. Pai, nós repreendemos a enfermidade em nome de Jesus. Porque a última palavra, Senhor, ela não vem do médico. A última palavra vem do Senhor. Visita, Pai, os leitos de UTI, aqueles que estão entubados. Visita, Pai, os enfermos. Visita, Pai, aqueles que padecem com doenças incuráveis. Tem misericórdia. Tem misericórdia, Senhor. Visita também os ministérios. Visita, Pai, as congregações, os pastores, os obreiros, os cantores, os levitas. Tem misericórdia, Senhor Deus Todo-Poderoso. Visita, Pai, também as questões financeiras do teu povo. Aqueles que estão com problemas para pagar suas contas por causa da pandemia e de outros assuntos. Aqueles que estão, Senhor Jesus, desempregados, com contratos de trabalho suspensos. As empresas que estão passando por dificuldades. Pai, Tu és aquele que abre as portas, faz o milagre, que és o dono do ouro e da prata. Todas as coisas estão ao seu alcance, Pai. A última palavra não vem dos credores, a última palavra não vem do gerente do banco, a última palavra, Senhor, não vem do patrão, a última palavra vem do Senhor. E eu quero declarar que o Senhor, Deus da provisão, possa abrir as portas, para a glória de Deus e no nome de Jesus. Pai, eu também ministro sobre a vida daqueles que estão distantes, as famílias que têm ainda pessoas que não conhecem a Jesus. Oh, Deus querido,
que as pessoas possam ser alcançadas pelo teu evangelho. Aqueles que têm apresentado seus familiares ainda não convertidos ao Senhor Jesus Cristo, que o Senhor possa visitar nesta madrugada, tocando e convencendo do pecado, a fim de que haja conversões, a fim de que haja arrependimento, a fim de que haja mudança, a fim de que haja restauração, a fim de que haja bênção. Pai, eu também coloco diante de Ti pessoas que estão com problemas na justiça, processos parados, questões paradas no INSS, perícias, aposentadorias. Pai, visita, tem misericórdia, estende as Tuas mãos, entra com providência. Oh Deus poderoso, Tu podes todas as coisas. Eu também quero colocar diante de Deus nesta madrugada aqueles que estão passando por problemas espirituais. Oh Deus, há muitos que estão aí distantes, que perderam a paixão pelo Evangelho, que perderam, que deixaram escapar, que deixaram apagar a chama do primeiro amor. Restaura, Senhor, traz de volta, aquece os corações, desperta. Oh Senhor, renova aquela paixão inicial pelo Evangelho e por Ti. Pai, eu também quero apresentar aqueles que estão com problemas espirituais na sua vida, no que diz respeito a demônios, maldições, opressões, pactos e alianças que precisam ser quebradas, que foram feitas com Satanás. Pai, aqueles que estão aí debaixo de jugo, de escravidão, causada pelos espíritos malignos, possessão demoníaca. Nós repreendemos tudo isso em nome do Senhor Jesus Cristo. Nós te pedimos, Pai, entra com providência e visita cada situação que tem aqui registrada neste caderninho de orações. Oh Pai, há muitos pedindo cobertura espiritual, há muitos pedindo, Senhor Jesus, cura espiritual, há muitos pedindo, Senhor Jesus, respostas urgentes. Tem misericórdia e entra com providência. Pai, Tu és o Deus da cura, Tu és o Deus da libertação, Tu és o Deus da vida. Há muitos ministérios precisando ser renovados, há muitos ministérios precisando ser impactados. Pai, tem misericórdia, entra com providência, abre as portas, visita e completa a obra. Eu apresento cada uma dessas situações no nome de Jesus. Eu creio na provisão, eu creio na resposta, eu creio na bênção, eu creio no sobrenatural. Mas só vive o sobrenatural aquele que verdadeiramente, só vive o sobrenatural aquele que verdadeiramente anda na Tua presença. Pai, eu declaro em nome de Jesus nesta madrugada que o Senhor ministre a sua bênção. Eu também declaro bênção sobre todos aqueles que estão comigo nesta live, ao vivo, pelas redes sociais, e os que estarão em outros momentos, em outros horários, ao longo dos próximos dias, semanas, meses, o Senhor é quem sabe. Visita, Pai, cada lar, cada situação. Eu sei que há pessoas vivendo momentos tão difíceis. Tenho feito aconselhamentos, Pai, e as situações realmente são delicadas, mas eu creio no Senhor da resposta, eu creio no Senhor da bênção, eu creio no Senhor do milagre, eu creio no Senhor do sobrenatural, eu creio no poder da oração. Oh, Pai, muito pode a oração do justo em seus efeitos, e nós liberamos uma palavra de vitória, uma palavra de cura, uma palavra de bênção, uma palavra de milagre, uma palavra de restauração e de libertação, uma palavra de renovo. Oh, Pai, mais uma vez indo em direção à Tua palavra, a Bíblia diz lá em Isaías capítulo 40 que os que esperam no Senhor, eles renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão, não se cansarão, caminharão sem se fatigar. Pai, aqueles que estão cansados, o Senhor é quem dá força ao cansado e renova o ânimo daquele que já não tem mais nenhum vigor. Esse é o nosso Deus. Esse é o nosso Deus. Um Deus que faz e que desfaz, que abre, que transforma, que abençoa, que renova, que prepara e que faz o impossível. Eu creio no Deus dos impossíveis. Oh, no Deus que faz da estéril mãe de filhos. No Deus que abre o mar vermelho. No Deus que faz o povo andar por terra seca, em meio ao leito do rio Jordão. Eu creio no Deus
que sustenta e que protege os jovens na fornalha. Eu creio no Deus que fecha a boca dos leões famintos em meio a uma cova repleta deles e sustenta o seu profeta em segurança. Eu creio no Deus que chama Lázaro para fora, estando ele morto há 4 dias, já em decomposição, estado avançado. Eu creio no Deus que interrompe o enterro do filho da viúva lá em Naim e o desperta e o entrega à sua mãe. Eu creio no Deus que abre portas. Eu creio no Deus que, assim como foi com Jesus, ele era com os apóstolos. Quando Pedro e João entram no templo para adorar, eles encontram um paralítico ali na porta. E eles dizem, eu não tenho ouro, não tenho prata, mas o que eu tenho eu te dou, em nome de Jesus, levanta e anda. Eu creio no Deus que faz esses milagres. Eu creio que através do poder da oração, nós viveremos esse sobrenatural, nós viveremos esse milagre, nós viveremos essa graça, nós viveremos porque Deus é o mesmo. Eu creio, baseado na palavra que ministramos hoje, no Deus que traz pessoas para anunciar o evangelho e a palavra àqueles que o buscam e não compreendem, aqueles que leem e não entendem, como era o caso do eunuco. E Deus manda o seu apóstolo até ali, acompanhando aquela carruagem, e depois ele se assenta e ele ensina, e ele faz a palavra ser compreendida. O eunuco se rende, é batizado. E então o Senhor toma o seu apóstolo e leva para outro lugar, porque há outras pessoas para serem alcançadas. E ele continua pregando o evangelho pela região e levando a palavra de Deus. Eu creio que o Deus que nós servimos é o mesmo Deus. É o mesmo Deus de Gênesis a Apocalipse. É o mesmo Deus do princípio e do fim. Ele é o alfa e o ômega. Pai, todas as coisas estão debaixo da tua graça, da tua mão, do teu poder e da tua soberania. Em Deus não há mudança nem sombra de variação. A Bíblia fala que antes dele nenhum Deus se formou e depois dele nenhum outro haverá. E eu te agradeço, Senhor, porque nesta madrugada nós temos a oportunidade de estar na presença desse Deus, como Isaías esteve na presença desse Deus. E ele viu os serafins voando ao redor do trono, e eles diziam, santo, 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 santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Pai, eu mesmo quero declarar, ao concluir este tempo aqui na presença do Senhor, santo, 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 santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Santo, 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 santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Obrigado, Pai. Muito obrigado, Senhor. No nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe. Fique com Deus. Na graça e na paz do Senhor Jesus Cristo. Uma excelente noite. Ótimo descanso. Que a terça-feira seja uma bênção de Deus na sua vida. Comece o seu dia já glorificando e agradecendo a Deus, porque grandes coisas fez o Senhor por nós. Por isso estamos alegres. Deus te abençoe. Fique com Deus. Na graça e na paz do Senhor Jesus Cristo. Te espero amanhã, 22 horas. Na verdade, daqui a pouco. Para estudarmos, para aprendermos, para ouvirmos e crescermos à luz da palavra de Deus. Um grande abraço. Qualquer coisa podem chamar, estarei à disposição. Até breve. Cuidem-se e permaneçam na presença do Senhor em todo o tempo. Deus abençoe. Tchau, tchau.